tema da minha ministração hoje é o seguinte: como recomeçar uma vida com Deus? Como recomeçar uma vida com Deus? Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar uma vida com Deus. Eu quero ler com vocês o Salmo 37 e o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha só, confia nele e ele tudo fará. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes nós somos tomados, de pensamentos negativos, de lutas, de adversidades, certo? E às vezes nós realmente nos permitimos que a angústia, o medo, muitas vezes o desânimo, venha assumir o comando da nossa vida. E às vezes a gente fica, certo, vivendo uma vida inconstante espiritualmente, Nós não temos constância. E a grande realidade é que Deus espera sempre que nós recomeçamos novamente. Que possamos recomeçar com Deus, Que possamos, certo, dar um basta em muitas coisas da nossa vida e começar a trilhar o caminho novamente, sair de atalhos, certo, e prosseguir na jornada cristã, certo? E isso nós precisamos ter plena consciência que precisamos ter uma predisposição para que isso aconteça, Porque se realmente a gente não se esforçar para isso, muitas coisas não acontecem. A gente pode ver isso através da palavra do Senhor, tantos casos, tantos exemplos, certo? A gente tem na Bíblia de pessoas, que precisaram recomeçar com Deus. Nós temos o caso de Moisés, nós temos ali o caso de Jonas, nós temos o caso, certo, de Daniel, nós temos o caso de Abraão, nós temos tantos casos de pessoas que precisaram recomeçar com Deus. Temos o caso de Elias, Lá no Novo Testamento nós temos um caso, certo, ali que o próprio Senhor Jesus falou, O próprio Senhor Jesus falou do filho pródigo que precisou começar novamente, certo? E a grande realidade é que não podemos ficar parado ou prostrado diante, certo, da nossa inconstância espiritual. Muitas coisas que acontecem na nossa vida nos afastam de Deus, certo? E hoje essa mensagem que eu tenho aqui para você é exatamente te levando para essa meditação e essa reflexão, certo? Como recomeçar uma vida com Deus, certo? Talvez você esteja vivendo exatamente isso que eu estou falando, Exatamente isso, pastor. Eu até estou na presença do Senhor, mas eu não tenho mais aquilo que eu tinha, aquela alegria, aquela fé, aquele ânimo espiritual. Não sei se eu me permiti que as lutas e a adversidade da vida, certo, viesse realmente me sucumbir na minha vida espiritual, porque eu sei que Deus existe, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu sei que Ele tem coisas grandes para mim, mas eu não consigo sentir isso, eu não consigo viver isso na minha vida, e essa que é a grande realidade, certo? Eu até estou na presença do Senhor, mas eu não estou como eu era antes, E eu tenho falado durante essa semana, certo, que não podemos viver, gente, uma coisa que você precisa aprender, A gente não pode viver apenas de lembranças boas do passado, certo? Tem muita gente que fala assim, porque há 5 anos atrás, pastor, há 2 anos atrás, eu era assim, nossa, como eu sinto falta daquilo. Gente, isso até certo ponto é bom, mas vou te falar uma coisa, até certo ponto, porque nós não podemos viver de passado, tanto passado negativo como passado positivo. Você sabia disso? Porque senão, gente, a gente só fica naquela inércia, Foi muito bom há 2 anos atrás, foi muito bom há 5 anos atrás. A questão não é o que foi bom, a questão é como eu estou hoje. Você está entendendo? A questão é o agora, exatamente. A questão é quem eu sou hoje. Eu sou melhor do que 5 anos atrás? Eu estou melhor? Se foi tão bom, então era para me estar melhor, concorda comigo? Mas as lutas, a adversidade, pastor, vai chegando. Pois é, então me tornou pior.
Você está entendendo? Eu sou muito de pensar dessa forma, né? A gente tem que ser melhor a cada dia. E o nosso desafio não é ser melhor do que ninguém. O nosso desafio é ser melhor do que a gente foi ontem, do que eu fui hoje de manhã. É esse que é o grande desafio, certo? A gente não pode viver de recordações, certo? Somente de coisas que já aconteceu. O que aconteceu me trouxe uma experiência momentânea. O que eu preciso é de novas experiências hoje. Foi o próprio Deus que disse assim, que as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Ou seja, todos os dias tem uma misericórdia renovada. Você está entendendo? Ou seja, a misericórdia que você recebeu segunda-feira, quando a gente começou praticamente aqui a semana, não foi a mesma misericórdia de hoje. A Bíblia é clara, o texto é claro. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ou seja, Deus está nos renovando. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser transformados. O texto é claro. Eu sempre falo isso, né? Que é para você entender, né? Está na Bíblia. O texto é claro. Que nós precisamos ser transformados de glória em glória. Então a glória que foi há 10 anos atrás, já foi. Aquela glória já foi. Você está entendendo o que eu estou explicando? A glória que foi há 5 anos atrás, já foi. A gente precisa de uma glória agora. Você está entendendo? A gente precisa de uma glória hoje. Exatamente isso, certo? Então era para a gente estar mais forte, certo? Se há 10 anos atrás eu venci uma grande luta, certo? Essa que eu estou passando hoje era para mim vencer também, certo? Não era para mim estar cabisbaixo, triste, angustiado, com ansiedade, com depressão, com desânimo. Está totalmente errado isso. Como é que é isso, né? Há 10 anos atrás eu era tocha pura e agora eu sou um foguinho de palha? Não. Está errado, concorda comigo? Eu tenho que ser melhor. Foi o apóstolo Paulo que ensinou a igreja pelo Espírito Santo, né? Nós precisamos ser transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória amanhã, é uma glória depois. Certo? É uma glória que vem de Deus para a nossa vida. Você está entendendo, gente? Eu acho isso muito interessante. Se você for observar a vida de Moisés, você vê isso. Moisés começou o ministério de um jeito, foi para o deserto ali fugindo. Ele viu a sarça ardente, Deus se manifestou naquela hora ali, certo? Ele viu uma glória. Depois ele foi para o Egito tirar o povo, ele viu outra glória, Deus manifestando a sua glória de outra forma. Depois ele foi para o Mar Vermelho e ele viu outra glória. Ele passou 40 anos andando no deserto, ele viu outra glória. Ele subiu no mínimo 2 vezes ao monte, passou 40 dias e ele viu outra glória. Gente, olha a trajetória desse homem, sabe? E às vezes a gente pensa, né? Infelizmente tem muita gente, certo, que eu vejo de forma tão clara hoje, né? E quando eu falo assim, eu falo no sentido de toda a igreja, né? Tanto no Brasil e no mundo, gente. A gente está assim, sabe? As pessoas parecem que estão meio que anestesiados, né? Exatamente. Não é mais como era. E pelo menos era para ser, né? Pelo menos era para ser. Porque a grande realidade é que teria que ser melhor. Teria que ser mais forte. Teria que ter mais compromisso. Teria que ter mais prudência. Teria que ter mais responsabilidade com a sua própria vida espiritual, certo? Porque a nossa vida ela precisa ser constante em Deus, certo? Não adianta viver de recordações do passado. O passado passou, gente, entendeu? As coisas que foram muito boas, glória a Deus, foi muito boa mesmo. Mas hoje eu preciso de uma glória é agora. Eu preciso de renovação é agora. Você está entendendo? E é isso que vai fazer a diferença. Tem gente que vive nesse estado que eu estou falando. Tem outros que é pior, né? Exatamente. Que vive no estado negativo, né? Ah, se eu pudesse ter feito isso. Ah, mas se eu tivesse feito isso, eu não estava assim. Ah, mas se. Aí é o se, né? Se eu tivesse. Gente, isso não vai adiantar. Não é se, não, isso não adianta. Passado não volta mais. Passado não volta mais e viver no passado é depressão. Vou repetir para você entender bem. Isso é científico agora. Viver no passado é depressão. Isso é pesquisa. Quem vive no passado é uma pessoa deprimida. É uma pessoa que tem depressão na sua vida. Seja qual for o nível, mas ela tem. Entendeu? Ela tem. Então,
Aprenda isso, entendeu? A gente tem que realmente recomeçar muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida, certo? E eu vou trazer aqui para você, certo? 4 chaves. Vai ser bem rápido aqui para você começar a dar alguns passos em direção a esse recomeço. Como é que eu posso recomeçar de novo, pastor? Assim, o que eu tenho que fazer para recomeçar de novo? Primeira coisa, gente, a primeira chave que eu quero deixar é renúncia. Renúncia. Se a gente não renunciar a algumas coisas, certo, que já está habituadas na nossa vida, não tem como recomeçar. Não tem como recomeçar, certo? Todo recomeço exige renúncia. Todo recomeço exige renúncia. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa renunciar. No momento que eu estou falando aqui, eu sei que tem muita gente que você está aqui exatamente internalizando isso. E você está dizendo, realmente eu preciso renunciar. E a pergunta para você hoje é o seguinte: o que você precisa renunciar na sua vida? O que realmente está impedindo de você recomeçar uma vida com Deus? Você precisa renunciar a algumas coisas, certo? E você sabe que tem coisas que estão mantendo você dentro de um cativeiro espiritual, certo? Pode ser coisa simples ou pode ser coisas graves, mas é necessário renunciar para realmente você começar novamente uma vida com Deus, recomeçar com Deus, certo? E para isso não tem passo de mágica, é preciso haver renúncia, certo? Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te segura, certo? Eu não sei qual é o cativeiro que você vive, né? Qual é a vontade que você não consegue vencer. Mas se tem uma coisa que você precisa entender, é que se você quer uma vida com Deus, realmente é preciso haver renúncia. Foi o Senhor Jesus que disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que está falando? Está falando negar-se a si mesmo, negar-se a sua vontade, negar aquilo que você não consegue dominar. É preciso negar, é preciso renunciar, é preciso romper, gente. E isso você precisa ter uma predisposição no teu coração de querer que isso aconteça, certo? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta só você orar a Deus e pedir para Deus realizar isso. Você tem também que fazer o seu esforço. Você tem que fazer a sua parte diante de Deus, para que Deus venha fazer a parte dele. Sempre que Deus vai agir na sua vida, é uma via de mão dupla. Ele nunca faz somente por conta dele. Você tem que querer, você tem que se esforçar, você tem que realmente estar predisposto a renunciar a algumas coisas na sua vida. O Senhor está falando com pessoas aqui, eu tenho certeza disso. O Senhor está falando aqui com pessoas. Pastor, é verdade, tem coisas que eu não estou renunciando. Eu dou prioridade para outras coisas, menos para as coisas de Deus. Então, não tem como recomeçar dessa forma, gente, certo? Aí é realmente aquilo que eu acabei de falar. É só lembrança do passado. É só como você foi há tantos anos atrás. Isso não vai dar certo. Esquece que isso não dá certo. O que dá certo é agora. O que dá certo é o que eu posso fazer nesse exato momento para tornar-me uma pessoa melhor em Cristo Jesus nosso Senhor. A segunda chave que eu quero deixar: pastor, como é que eu posso recomeçar uma vida com Deus? Obediência. Tem que obedecer. Não tem como a gente recomeçar sem obedecer a Deus, certo? Um dos maiores pilares da vida cristã, gente, é a obediência. É obediência a Deus, certo? Se você realmente quer crescer na sua vida espiritual, certo? Você tem que obedecer a sua palavra, certo? A Bíblia, gente, é o manual de Deus. Sabe quando a gente compra um carro que vem o manual junto, certo? Você olha no manual e você encontra todas as funções, né? Dia desse eu tive que alugar um carro e eu não sabia onde travava as portas. Eu olhei por todo lugar, não achava. Aí a pastora Grace pegou, começou a olhar o manual e a gente achou onde estava a trava. Exatamente, um botãozinho lá escondido. Então o que acontece, gente? O manual nos mostrou, certo, a saída. O manual nos mostrou a solução. É a palavra, gente.
Se a gente não lê o manual, se a gente não segue o manual, como a gente vai querer resultado na nossa vida? Como a gente vai querer recomeçar de novo? Não tem como, gente. É preciso obedecer a palavra. Anota isso no teu coração. Deus segue princípios, certo? Você pode até orar, mas a tua oração está dentro do princípio? Porque se estiver fora do princípio, Ele não vai responder. Como assim, pastor? Ele não vai responder. Deus não tem obrigação de responder a oração que está fora do seu princípio, ou seja, que está fora da sua palavra, que está fora da sua vontade, certo? Então, é necessário seguir princípios. Deus não altera isso. Os princípios de Deus é imutáveis. Ele não vai negociar. Já está escrito, já está revelado, certo? Já está firmado. Princípio é princípio. Ele não muda os seus princípios. Seus princípios são imutáveis. Então, se você quer conquistar, se você realmente quer recomeçar uma vida com Deus, se você quer fazer a diferença na tua família, na tua vida, certo? Aonde você estiver, você seja realmente sal da terra e luz do mundo, uma vida transformada, uma vida abençoada, faça isso. Obedeça a palavra do Senhor. Terceira chave que eu quero deixar aqui para você hoje, pastor, como é que eu posso recomeçar uma vida com Deus? Tenha dependência de Deus. Dependência de Deus, exatamente, né? Depender de Deus em tudo, gente, sabe? Depender dele, certo? Assim que você amanhece, durante o dia, durante a noite, depender dele para viver uma vida de sabedoria, de direção, depender dele em todas as circunstâncias da sua vida, sabe? Essa vida, certo? De dependência de Deus. Não importa se você está bem financeiramente, se você está mal, se você está de saúde, se você não está, se você está alegre, se você está triste. Gente, dependência de Deus não tem nada a ver com circunstância da vida. Dependência de Deus é tudo, gente, é tudo, certo? É preciso depender de Deus, certo? Quantas vezes a gente observa, né? Tanta gente, às vezes, certo, confia, né? Confia, certo, no seu poder aquisitivo, confia na sua sabedoria, confia no seu entendimento, confia no seu... E assim vai, gente, certo? E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aquele que não se estriba no seu próprio conhecimento, ou seja, não se confia no seu próprio conhecimento, mas antes ele confia em Deus. Exatamente, ele entrega o seu caminho ao Senhor, ele confia em Deus. Gente, como é lindo isso, né? Como é lindo isso. Se você quer recomeçar com Deus, é preciso ter uma dependência de Deus, sabe? Eu vou te falar uma coisa, escuta bem o que eu vou te falar, gente, certo? Independente do tempo que você tem de vida cristã, às vezes a gente quer adivinhar como Deus vai fazer as coisas. Exatamente, você sabia disso? A gente tem uma tendência muito ruim em tentar adivinhar como Deus tem que fazer as coisas, como é que Ele vai agir, como é que Ele vai fazer. A gente quer ditar as coisas para Deus. Eu fico, sabe, tá errado isso. Não é assim que funciona. A gente não tem que adivinhar como é que Deus vai fazer. A gente não tem que, certo, ditar a regra para Deus, né? Isso aí se chama egocentrismo. Isso aí se chama, certo, rebeldia diante de Deus. Exatamente. A gente quer falar para Deus o que tem que ser agora, que se não for, tu não é meu Deus, eu não te sirvo mais. Isso está totalmente errado. Entendeu? Eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou mais para o templo. Gente, eu fico abismado com cada coisa, certo? Porque isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido, certo? A gente tem que depender de Deus em tudo, gente, né? Em tudo, certo? Eu fico olhando a vida do apóstolo Paulo. Eu tenho um livro aqui, tá aqui atrás, né? Exatamente, eu não vou pegar agora, certo? Mas tá aqui atrás. Tem um livro aqui atrás, que o nome dele é Apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, certo? O apóstolo dos gentios. Gente, é um livro dessa grossura, mais ou menos assim, ó. Exatamente. Esse livro mudou minha vida, certo? Quando eu entendi, certo, o que significa o sofrimento que o cristão passa, né? E a palavra sofrimento, às vezes, a gente entende como algo muito ruim, né? E a grande realidade não é isso. Não é isso. Isso é dependência. Isso é acreditar que Deus sempre está no comando de tudo, certo? Que Deus sempre está no controle de todas as situações. E que se eu tiver que passar por uma adversidade, vamos passar, porque Ele vai estar com a gente.
Assim como ele esteve dentro da cova dos leões com Daniel, ele estava lá dentro da prisão também com Paulo e Silas. Certo? Assim como, certo, ele esteve na fornalha de fogo, né, com os 3 jovens, ele também estava lá com Paulo. Você está entendendo, gente? Certo? Não tem mais, certo? Quem vive na dependência de Deus, ele não tem mais essa questão da murmuração na vida dele, da incredulidade, os pensamentos negativos, de deixar você ver o Senhor. Não, isso não existe mais. Ele depende. Acabou. Acabou. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Quem é que vai me separar do amor de Deus? A peste, a fome, a escassez, a nudez, a espada? O que é que vai me separar? Gente, se você internalizar isso e você viver isso na prática, isso é dependência de Deus, certo? Porque às vezes, né, quando falta alguma coisa, quando não está dando certo, aí pronto, começa a murmuração, começa a reclamação, começa tanta coisa, certo? O que significa isso? É que você ainda não está totalmente dependente de Deus. Você está entendendo? Quem vive na dependência de Deus, vive satisfeito com Deus. Vou repetir. Quem vive na dependência de Deus, vive satisfeito com Deus. Porque essa pessoa não vive mais sobre as circunstâncias da vida. Essa pessoa vive segundo a fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E a palavra do Senhor nos diz que se ele recuar, olha, se ele recuar de viver essa vida por fé, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Todas as vezes que porque eu também passo por luta, né? Eu não sou Superman, né? Eu até brinco, né? A gente não tem asa na costa, eu também sou ser humano igual você. Só que eu já internalizei isso. O meu conselho para você hoje é isso. Internalize isso. A Bíblia é clara. Aquele que recua na vida cristã, diante das adversidades da vida, a minha alma, o Senhor diz assim, não tem prazer nele. O que eu entendo com isso? Que é no momento das maiores adversidades que eu tenho que crescer em Deus. Exatamente. É nesse momento que eu tenho que avançar em Deus. Eu não posso recuar mais. Não pode. A gente tem que avançar. Lembra que eu comecei falando de glória em glória? Foi tão pouco essa glória, mas foi uma glória. Houve uma renovação da misericórdia de Deus. Já é promessa. Então eu já recebo a promessa da renovação diária, eu já recebo a transformação da glória e eu já vivo uma nova experiência com Deus a cada dia. Você está entendendo? Quando você internaliza isso, sabe o que vai acontecer? Nada vai abalar a sua vida. Você vai se tornar um crente, um cristão forte, cheio da presença do Espírito Santo. Não é qualquer coisa que vai abalar você. Não é qualquer coisa que vai te desmotivar. Você não vive mais por motivação externa. Você vive pela fé. Por quê? Porque você entende. A minha alma não vai ter prazer. Eu quero dar prazer a Deus. Eu quero satisfazer Deus. Se Deus fica satisfeito com a minha posição diante dessa guerra, então eu vou permanecer lutando. Eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer firme na presença do Senhor. Você está entendendo? Enquanto Jó estava sofrendo aos olhos humanos, ele estava satisfazendo Deus. Exatamente, né? O diabo fazia de tudo para ele blasfemar, para ele murmurar, e ele lá satisfazendo Deus. Por quê, pastor? Porque ele estava avançando. Como diz a palavra, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como diz a palavra, gente, a luz do justo vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Chegou o dia perfeito na vida de Jó, quando Deus virou seu cativeiro. Chegou o dia perfeito na vida de José, quando Deus colocou ele sob o governo. Vai chegar o dia perfeito na sua vida.
vai chegar o dia perfeito na sua vida. Mas para isso, você precisa entender que é preciso renunciar. Renuncie tudo que está impedindo você de viver o melhor de Deus na sua vida. Não tem tempo para ficar flertando, para ficar se permitindo que o pecado, que a natureza carnal domine a sua vida. Não há mais tempo para isso. Renuncia. Segundo, obedeça. Obedeça, gente. Anota isso, por favor. Obedeça a palavra. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso. Sabe, sujeitar o teu coração, sujeitar a tua natureza carnal, sujeitar essa vontade de, sabe, de permanecer na inércia, na inconstância. Não, vença obedecendo a Deus, dependendo de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essas são as 3 chaves de sabedoria de Deus que eu quero deixar hoje para você. Comece uma vida com Deus. Se o diabo falou assim, porque às vezes o diabo fala, não tem mais jeito, é mentira dele. Não tem mais jeito para ele, porque ele já está condenado. A sentença dele já está dada. O registro está lá no Apocalipse. Para ele não tem jeito, mas para você, não. Ainda tem jeito. Ainda tem esperança. Ainda tem sonhos. Ainda tem muito para você fazer. Talvez você esteja como Elias, né? Senhor, eu já quero morrer. Senhor, eu já que chega, basta. O Senhor diz, para com isso. Pode parar com isso, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Glória a Deus, né? Levante a sua mão se você crê. Eu sei que você crê. Diga assim: eu creio e eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.